Olá, graça e paz. Quero saudar a todos, em especial as ovelhas de Jesus, aqueles que têm já um conhecimento das coisas de Deus e das coisas da vida com Deus, mas também quero saudar aqueles que não conhecem nada de Deus, mas que estão buscando um preenchimento de vida por causa de um vazio interior que você sente. Talvez uma sensação de isolamento. Então, eu sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Cristo Vive, aos eleitos, escolhidos, pedras vivas, aqueles que Deus separou, os redimidos. Sejam todos muito bem-vindos. E reforço, e aqueles que não conhecendo nada de Deus, buscam uma conexão mais profunda com Deus. Eu quero que você me ouça, por favor. Então, eu sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e eu estou aqui hoje com uma missão muito importante para a sua vida. Eu quero ser boca de Deus para você. Porque eu sei que do outro lado, há pessoas que já viveram tantas desilusões. Tantas desilusões. Há pessoas me ouvindo que elas têm uma sensação tão forte de isolamento e com tanta gente à sua volta, talvez mais interessados naquilo que você possa oferecer do que interessados no seu bem-estar espiritual. Então você que quer uma conexão mais profunda com Deus, eu quero dizer que isso tudo começa com fundamentos bíblicos. Fundamentos bíblicos. Aqui está a palavra sagrada. Aqui está a suprema palavra. Não existe outra palavra. Não existe nenhuma outra palavra que possa gerar conexão com Deus e preenchimento de vida, a não ser a Bíblia Sagrada. E claro, eu quero já lhe encorajar a você começar hoje a adotar a autoridade e a crer na autoridade e na suficiência das Escrituras. Porque a visão cristã começa com a convicção de que o próprio Deus falou nas Escrituras Sagradas. Nós temos que pensar nisto. O que está aqui escrito, 1500 anos entre o primeiro e o último escrito da Bíblia Sagrada, em 4 continentes diferentes, por tantas pessoas que escreveram, não há uma única contradição na Bíblia Sagrada. Ela é infalível, ela é inerrante e nós temos que estar comprometidos com a Bíblia infalível e soberana, porque está aqui a bússola que você precisa de Deus para a sua vida. Então você que está buscando o preenchimento de vida, você que está desejando uma conexão mais profunda com Deus, olha o que a Bíblia Sagrada diz em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a Bíblia deixa claro, tudo vai sofrer transformações neste mundo e a única coisa que se cumprirá é a palavra de Deus. Nem um i, nem um til, ou nem um j, nem um til. Tão poderosa que é a palavra. Então as Escrituras são o modelo que provam todas as verdades do mundo. É aqui que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E talvez você pergunte, apóstolo, o que é importante eu conhecer das Escrituras? É importante você conhecer o Evangelho, porque o Evangelho são boas novas de grande alegria para a salvação. Então Jesus pregou e os demais apóstolos e também os profetas, todos pregaram e anunciaram a Jesus Cristo e a palavra. Então nós não podemos pensar na vida, seja ela física, emocional ou espiritual,
sem a base, sem o conteúdo, sem a substância da Bíblia Sagrada. Nós não podemos viver de sombras do passado. Nós temos que viver da substância, de um pacto, de uma aliança melhor e superior, que é a graça de Deus. Então nós temos que saber o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Deus, boas novas de grande alegria. As notícias da lei não são boas novas, porque a lei é o ministério de condenação e de morte. E Paulo fala sobre isso no livro de Gálatas. Eu gosto muito, você vai me ouvir muito falar sobre Gálatas, porque este livro é uma carta de alforria, é a carta de independência da vida cristã. Está aqui no livro de Gálatas. E ele diz aqui no capítulo 2, versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, comece a pensar agora, evangelho são boas novas que Deus revelou ao apóstolo São Paulo quando o levou ao terceiro céu, ao paraíso. Ele deu instruções específicas para a igreja gentílica. Então, o evangelho verdadeiro para os gentios, ou seja, aqueles que não têm sangue de Israel, você já me ouviu comentar isso várias vezes aqui no programa, está contida nas 14 epístolas de Paulo. Portanto, de Romanos ao livro de Hebreus, temos a chamada, a palavra, as escrituras corretas para a vida de uma pessoa que não tem sangue de judeu, mas é um gentio chamado para a salvação. Aliás, Jesus disse isso, ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco judaico, a mim convém-me buscá-las e conduzi-las. Quem são as outras ovelhas? Nós, aqueles que fomos adotados como filhos, aqueles que fomos aproximados por Ele, aqueles que fomos redimidos pelo seu sangue, libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é grandioso. Você tem que saber destas verdades. Então Paulo, quando escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele está dizendo que se alguém prega um evangelho que vá além do que temos pregado ou recebestes, seja anátema. Está dizendo aqui em Gálatas 1:9. Não existe salvação sem a pessoa ouvir o evangelho correto. Não existe salvação. Porque Paulo está dizendo, se alguém, ou um anjo, ou um de nós, um apóstolo, vier e pregar um evangelho que vá além do que foi estabelecido como evangelho de Deus para os gentios, chama-se a graça de Deus, diz que fora disto há anátema, há condenação. Então, só quando alguém prega biblicamente de forma correta e verdadeira a palavra, essa palavra de Cristo gera em nós o quê? A fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo para nós é qual, apóstolo? 14 epístolas de Paulo. Então, agora Paulo usa aqui uma expressão muito interessante que ele diz aqui no primeiro capítulo, versículo 10, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Depois ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, olha que precioso, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus. Então Paulo está dizendo, o que eu ensino é o correto, é o verdadeiro, é o que traz a salvação, é o evangelho transformador, que dá o preenchimento, que acaba com a insegurança espiritual da vida, faz a pessoa ter uma conexão forte com Deus. Está aqui, ele diz, eu não aprendi isso de homem algum, não pode ser filosofia, psicologia, psiquiatria, todas essas áreas são extremamente importantes e crédulas, mas o que eu penso é que a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada, é insubstituível. Paulo diz, o que eu prego nas 14 epístolas, eu não aprendi com homem algum, eu não fui a um seminário teológico, eu não fiz cursos pela internet, eu ouvi, eu estive face a face com o Senhor no paraíso, ele me passou as instruções para a igreja gentílica. E ele diz assim,
Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo era um homem perseguidor. Quando ele era Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja, mandava prender as pessoas, consentiu na morte de Estevão. Então ele diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso com as tradições dos pais. Ou seja, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia o Torá, ele conhecia todos os mandamentos judaicos, mas ele não conhecia a verdade, ele não conhecia o Cristo, ele não conhecia o libertador, ele não conhecia o Salvador. Até que num encontro em Damasco, no caminho de Damasco, ele vê uma luz, ouve uma voz, cai do cavalo e naquele momento em que ele vem ao zero ground, né, ao chão, ele começa a perceber que apesar dele ser do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal de então, apesar dele ter aprendido aos pés de Gamaliel, o grande mestre influenciador do Sinédrio, do Supremo daquela época, o homem com mais méritos e reconhecimentos, ele, quando caiu do cavalo, ele percebeu que ele não era nada. Ele estava lá, no chão, e uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E disse que imediatamente ele ficou cego, umas escamas tomaram conta dos seus olhos, ele foi orientado a ir para a casa de Ananias, para a rua direita, lá ficou 3 dias, e às tantas, quando Ananias ora por ele, as escamas saem e ele começa imediatamente o seu ministério. Agora diz aqui uma coisa importante, disse: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, então aqui está uma das doutrinas principais que eu chamo de a coluna vertebral, a espinha dorsal do conhecimento bíblico, da nossa relação com Deus. Então, Paulo diz: ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Ele diz: separou antes de eu nascer. Como pode separar antes de nascer? Chamar pela graça? O que quer dizer separou antes de eu nascer? Chama-se predestinação. Predestino. Ou seja, antes de virmos a esta terra, o nosso espírito, que é a nossa verdadeira identidade, já tinha sido criado e separado. Antes de nossa mãe e nosso pai se conjugarem, antes de Deus colocar o nosso espírito no ventre de nossas mamães, nós, em espírito, antes de nascermos, antes de qualquer dia existir ainda na nossa vida, já éramos de Deus, já éramos ovelhas de Deus, sempre fomos ovelhas de Deus. Deus tem os predestinados, aqueles que Ele separou desde antes de nascerem, e diz que chamou pela graça. Então, é pela graça que vem a salvação, pela graça. Paulo disse aos Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. A honra é somente de Jesus. Quem provoca, quem fala o coração, quem induz o coração a crer é o Espírito do Senhor. O Senhor é o Espírito é o Senhor. Então, quando uma pessoa é predestinada no tempo de Deus, no modo de Deus, ela ouvirá, porque ela já nasceu com ouvidos de ovelha, com tímpanos ovelinos, ela ouvirá o Evangelho de forma correta, verdadeira, ela confessará Jesus como Senhor e a Bíblia diz que ela será salva. Por isso é que ele diz, aquele que me separou antes de eu nascer. Você sabe que esta convicção de você dizer, ele me separou antes de eu nascer, isto é a prova cabal da infalibilidade e inerrância das Sagradas Escrituras. Foi ele que nos separou, foi ele que chamou, porque diz que aquele que ele predestinou, ele chama, ele justifica, ele glorifica. Então, uma obra completa, não tem nenhum plus, eu não tenho que acrescentar nada. Deus fez a obra completa. Ele disse isso na cruz do Calvário, em João 19:30, ele diz, tudo está consumado, está feito, completo, perfeito e revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, você que anda em busca de preenchimento de vida,
Você que anda em busca de uma conexão mais forte com Deus, você encontrou agora a resposta. É por predestinação. O homem não tem coisa alguma, disse o Senhor Jesus, João 3,27, se do céu não lhe for dado. Não tem coisa alguma, porque a Bíblia também deixa claro, em Romanos 3,10, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda, não há um sequer. Todos se desviaram, e agora? Como é que o homem que Deus criou seu espírito para a salvação, chegou aqui a esta terra em pecado, nasceu em pecado? O profeta Isaías diz, por um pouco de tempo te deixei. Esse pouco de tempo, amado, é o nosso testemunho, quem nós éramos, o que Deus fez, quem nós somos hoje. Um pouco de tempo. Olha, há pessoas que não moviam uma palha sem ir a cartomante, sem ver o que os búzios falavam, sem a quiromante, que se contata com os mortos, proibidos pela Bíblia, é claro, aqueles que vão ao zodíaco, aqueles que vão ao mapa astral, aqueles que se põem debaixo de uma pirâmide, aqueles que catulam a língua, o alto da cabeça, os braços, a planta dos pés. Bem, o ser humano, enquanto ele não conhece o caminho da verdade, ele está buscando o preenchimento de vida. Então, se disserem bata com a cabeça, ele bate. Disseram, você tem que pagar o preço de ficar noites sem dormir, ele faz, chama vigília, né? Chama-se vigília. Ou então, uma semana sem comer. As pessoas, enquanto não têm conexão com Deus e o coração está ardendo por alguma coisa, elas andam por caminhos escusos e escuros, em busca de alguma coisa. Bebe um chá, bebe isto, faz aquilo. Ele bate cabeça, ele vai no centro, ele busca no ídolo, ele tem um trevo de 4 folhas, ele tem um charuto, ele faz qualquer coisa porque o coração está sentindo um vazio tremendo. E a pessoa, no fundo, sabe, sem esta conexão com Deus não vive. Por isso Paulo deixou, olha, o que eu sou, ele me fez antes, me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. E diz aqui, revelou seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Revelou seu filho em mim. Quer dizer que Paulo conhecia Moisés, conhecia Abraão, conhecia os mandamentos todos, 613 mandamentos, conhecia os 5 livros, o Torá, conhecia tudo. Ele aprendeu com o mestre Gamaliel, imagina-te. Mas quando ele se deparou diante de Deus, ele disse, isso tudo para mim não conta. É trash, é lixo, perante a sublimidade do conhecimento de Deus. Foi naquela hora, nesse encontro com Deus, que o Espírito preencheu, fez o preenchimento de vida, começou a conexão. E é isso que Deus está fazendo agora com você. Agora que você começa a entender, os seus olhos espirituais começam a se iluminar, você está dizendo para você, mas quanto tempo eu perdi, quanto dinheiro eu joguei fora, quantas noites sem dormir, quantas buscas secretas, a quiromanta, o cartomanta, o mapa astral. E você sabe, isso não leva a nada a não ser o fundo do poço. Porque eu não posso chamar o que é bom do mal, o mal que é bom, o doce de amargo, o amargo de doce. Deus chegou à tua vida hoje. A palavra de Deus está sendo semeada no teu coração. E você será uma pessoa totalmente diferente a partir de hoje. Porque agora a verdade, você lembra que Jesus disse, nem um i, ou um til, nem um j passará até que se cumpra toda a palavra, toda a verdade. Um dia perguntaram, Jesus, o que é a verdade? Ele disse, a palavra é a verdade. Ele chegou a dizer em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A palavra, a tua palavra é a verdade. Portanto, estamos diante não mais de uma encruzilhada de pensamento, não mais de um nó na mente e no coração, não mais no desejo do suicídio, do romper laços matrimoniais, da bebida alcoólica, da droga, da injeção na veia, no fumar o crack, cheirar a cocaína. Isso tudo são coisas que o ser humano faz longe de Deus. Mas hoje ele quis te aproximar dele pela palavra. Pastor Michelangelo, o que eu tenho que fazer? Bom, simples, aí no seu lugar onde você está, em casa, no carro, com o telefone,
Ninguém sabe, você está escondido vendo. Algumas pessoas têm vergonha, né, do Evangelho, ainda têm, mas sabem que esta é a resposta de Deus para as suas vidas. Entregue a sua vida a Jesus. Faça uma oração simples. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu confesso que Tu és o Senhor, único Deus, o soberano, o Rei de Reis, o Supremo Pastor, o apóstolo e profeta, o sumo sacerdote da minha confissão. Creio que Tu morreste e ressuscitaste, creio que Tu és o Senhor, e eu te confesso e recebo como meu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que eu sou salvo, que eu sou liberto, que eu sou curado, que eu sou regenerado, que eu sou transformado pelo poder dos poderes e por esta palavra viva e eficaz, que não volta vazia. Saiba que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. A sabedoria maior desta terra em termos humanos é incomparavelmente zero perante a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens não serve para nada. A sabedoria de Deus, sim. Aliás, o Senhor diz que Ele atropela, na palavra do apóstolo, atropela os sábios deste mundo, chamando-os de loucos, porque a verdadeira sabedoria está na Bíblia Sagrada. Eu creio que Deus fez uma grande obra. Agora, nos aproximamos dos 4 minutos e meio do final do programa. Eu tenho um convite para lhe fazer. Eu gostaria muito que você viesse conhecer a Igreja Cristo Vive. Você vai ter uma igreja bíblica. Você vai ter pastores, apóstolos, bispos bíblicos que vão pastorear, cuidar da sua alma, zelar, porque este é o nosso chamado, cuidar das ovelhas que Ele comprou com o seu próprio sangue. Pastorear, alimentar. É isso que nós queremos que você tenha. Tenha uma igreja, um lar espiritual, um pastor, um ensino, uma doutrina. E aqui você encontrará na Igreja Cristo Vive. Você não encontrará reteté, balada gospel, rock gospel, carnaval gospel. Você encontrará somente a verdade e a bendita e soberana Palavra de Deus. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Temos diversas igrejas espalhadas pela cidade, pelos municípios, pelo Brasil, mas a sede internacional é o meu altar. Eu gostaria muito de poder lhe ajudar neste preenchimento, nesta conexão com Deus, porque eu tenho uma longa experiência, eu tenho um trajeto, 45 anos de pastor e 48 de pregador. Então, um ministério longevo porque é bíblico, porque foi Deus que o levantou. E uma igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque é de Deus, foi Ele que levantou. Então, venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90, ou você vê aqui na sua tela, desde o início do programa, há um telefone do WhatsApp, ligue para nós, interaja conosco e venha todos os domingos, 9 da manhã e 5 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo, os bispos da igreja, vai ser uma bênção para a tua vida. Eu gostei, um dia desses um senhor me falou diante do altar, eu queria muito vir aqui à igreja, então eu vim de Uber, porque eu não sabia vir. Exatamente, procure. Você sabe, a distância do nosso coração para Deus é a distância da igreja e do coração. Se a pessoa ama a Deus, não há distância. Se a pessoa não ama a Deus, tem todas as dificuldades na vida. Quero agradecer ao Senhor Jesus mais uma vez por este programa, agradecer muito ao povo do Ministério Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação e as demais, as mídias, Rede Internacional, televisão. Quero agradecer em particular aos meus filhos, Rodrigo e Fabiana Ambrosio, do Mercado Turbomil, que são colunas deste ministério, e ao meu querido amigo Renato Vilarinho, Cláudio Richard e os seus filhos, filhinhas amadas, da Zinzane, que são a coluna deste ministério juntos. Todos nós juntos fazemos acontecer algo maravilhoso, que é cumprirmos a grande comissão de pregar a Jesus Cristo por todo o mundo. Estamos em 123 países. Então, muito obrigado, vocês que amam a Deus, amam o apostolado, amam a palavra, sabem da importância deste ministério. Este ministério é de suma importância porque ele é bíblico e prega a verdade. Quando a pessoa conhece a verdade o liberta. Amém? Aguardamos você. Durante a semana temos reunião de oração às segundas-feiras, escola bíblica às terças, quarta-feira temos
a Noite Apostólica e Profética, e domingos, 9 da manhã e 5 da tarde aqui na Cristo Vive. Muito obrigado pelo seu amor, obrigado por você ter me ouvido e obrigado a você que diz, uau, minha vida mudou, eu tenho que seguir a Jesus através deste apostolado. Graça e paz a todos, meu nome, nossa equipe de televisão, governo da nossa igreja. Graça e paz em nome de Jesus.